Shalom. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. A meditação para hoje é Terrilim, Salmo 2. E o título seria Beijem o Filho. Vamos ler o Salmo todinho para depois a gente fazer uma análise na versão aqui da Bíblia Judaica completa. Por que as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão? Os reis da terra estão posicionando-se, os líderes conspiram juntos contra Iarro e seu ungido. Eles gritam: rompamos com seus grilhões, joguemos fora suas correntes. O que se assenta no céu ri, Iarro os olha com escárnio, pois em sua ira zombará deles, aterrorizando-os com sua fúria. Eu mesmo ungi meu rei em Sion, meu santo monte. Proclamarei o decreto. Iahua me disse: tu és meu filho, hoje me tornei o seu pai. Pede-me e farei das nações a tua herança. O mundo inteiro te pertencerá. Tu irás quebrá-los com uma vara de ferro e despedaçá-los como um vaso de barro. Portanto, reis, sejam sábios. Recebam a advertência, juízes da terra. Sirvam a Iahua com temor. Alegrem-se, mas com temor. Beijem o filho para que não se ire e vocês pereçam pelo caminho, quando repentinamente a sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. A autoria desse salmo é declarada a Davi, mas não se sabe ao certo se seria Davi, provavelmente sim. É um salmo messiânico, tá? Porque aqui ele está, é um salmo real, é um salmo de coroamento. Está em vista aqui o rei ideal, o rei dos reis. Primeiramente vamos começar aqui no versículo 1, que diz o seguinte: por que, as nações então elas estão se tumultuando e o povo se lamenta em vão? Bom, primeiramente o tumulto, que está no meio das nações, tumulto é a palavra em hebraico hagash. Essa é a palavra para tumulto, que quer dizer uma conspiração, uma trama, Então, se a gente for colocar como conspiração, vai dizer por que as nações estão conspirando, Estão conspirando. Nós vimos ali quando Yahushua, estava entre nós. As nações, aqui não se sabe ao certo se é a nação de Israel, da qual está se referindo, porque a palavra para nação aqui também é a palavra usada para gentios, goi, E que pode ser a própria nação de Israel, como pode ser também outras nações, outros povos, Então, quando Yahushua estava entre nós ali, na nação de Israel, houve uma conspiração de quem? Do próprio povo, dos próprios israelitas, houve uma conspiração. E uma grande lamentação. Por quê? Porque eles não queriam. Eles não queriam o Mashiach, eles não estavam aceitando o Mashiach, aquele Mashiach como eles esperavam, Então, essa rebelião, esse tumulto, esse lamento, é uma rebelião irracional e sem esperança. Então, as nações podem se tumultuar, as nações podem lamentar, isso não tem importância para Yah. Porque o que o Todo-Poderoso decretou, isso acontece, e isso acontecerá. No livro de Atos, no capítulo 4, versículo 25 e 26.
Diz assim: ao ouvir isso, eles elevaram a voz a Yahweh com singeleza de coração. Senhor, eles oraram, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Por meio da rua HaKodesh, pela boca do nosso pai Davi, teu servo, tu disseste: por que as nações esbravejam e os povos concebem planos inúteis? Os reis da terra tomam posição e os governantes se reúnem contra Yahweh e contra o seu Mashiach. É perda de tempo lutar contra o Todo-Poderoso. No Salmo 59:8 diz assim: mas tu, Yahweh, te rirás deles, zombarás de todas as nações. No versículo 2 fala o seguinte: os reis da terra estão posicionando-se. Os líderes conspiram juntos contra quem? Contra Yahweh e seu ungido. Quem é o ungido de Yahweh? Yahushua, o Mashiach, esse é o ungido. Então aqui é a coroação do Mashiach como rei, como Melech HaMelachim. E isso já está decretado desde o princípio. Já desde o princípio ele foi declarado rei. Já foi declarado Melech HaMelachim. Então, não foi uma coisa do momento ali, que foi quando ele esteve aqui como humano, que foi decretado isso. Não, isso já foi decretado desde o princípio, desde a fundação do mundo. Então, não importa que os seres humanos, que reis desta terra, queiram conspirar, queiram lamentar, queiram tumultuar, porque isso já está decretado. Yahushua é o Rei dos Reis. No versículo 3, eles gritam: rompamos com seus grilhões, joguemos fora suas correntes. Os reis desta terra, né, são servidores de Hassatã, são servidores dos reis, do rei das trevas, né? E eles entendem que estar em servidão a Yahweh, estar em conluio com Yahweh, estar junto com Yahweh, na visão dessas pessoas, é prisão. Na visão deles, e é o que o Hassatã está tentando incutir ao longo de todos os séculos, né? Ele sempre foi o intuito dele incutir isso na mente das pessoas, que servir ao Criador é uma prisão, é um fardo. E a proposta que ele está fazendo aqui é dizer: rompamos com seus grilhões. E isso significa que ele propõe que as pessoas rompam o seu vínculo com Yah e com a Torá. E a Yahushua é a Torá viva. E esse rompimento dessas correntes, que eles consideram correntes, grilhões, é uma liberdade para pecar. É isso que o inimigo quer. É sobre isso que o inimigo vem lutando ao longo de todos esses séculos, para que as pessoas rompam de vez com os grilhões que ele considera que sejam amarras, que sejam escravidão, mas não é. Yah nos deu os seus mandamentos para o nosso bem, para que nós fôssemos libertos e não presos. Mas como o inimigo é o pai da mentira, ele inverte todas as coisas. Ele faz com que a verdade seja transformada em mentira e a mentira seja transformada em verdade. Então ele fez com que as pessoas tomassem as coisas do Todo-Poderoso, a palavra dele, como fardo, como algo impossível de ser seguido, ao ponto de anularem a Torá no mundo cristão.
ao ponto de dizerem que isso não é mais para o nosso tempo. Isso é o quê? Romper com os grilhões. É essa frase que Hassatan tem declarado ao longo dos séculos. Vamos romper com esses grilhões. Nós queremos ser livres. Nós queremos ser senhores sobre as nossas próprias vidas. Nós queremos ter o poder de decidir o que fazemos ou deixamos de fazer. Esse é o pensamento de nova era. Esse é o pensamento das pessoas que estão desvinculadas do Todo-Poderoso. Joguemos fora suas correntes, sendo que quem tem correntes são aqueles que servem a Satã. Estes sim estão acorrentados, aprisionados. Estes sim estão com fardos. Por quê? Porque estão pecando, porque estão transgredindo os mandamentos do Todo-Poderoso. No verso 4 diz o seguinte: mas o que se assenta no céu, quem que se assenta no céu? Quem que está acima de tudo e de todos? Yahuwah, Yud-He, Vav-He, ele está assentado no céu. Aqui está dizendo que ele ri. E esse ato de rir, a palavra hebraica aqui para essa palavra rir é sahak, que quer dizer desprezar, escarnecer, rir com escárnio. Então aqui está dizendo que ele ri desse povo, ele ri desses reis dessa terra. Yahuwah os olha com escárnio, com desprezo. Isso está lá em Hebreus 10, 30, 31. No livro de Hebreus, capítulo 10, 30, 31, está escrito assim: pois aquele que conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também Yahuwah julgará o seu povo. E é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Coisa terrível cair nas mãos de Yah. Versículo 5 fala o seguinte: pois em sua ira zombará deles, aterrorizando-os com a sua fúria. No meio cristão as pessoas pregam, né, que Yahuwah é amor. Falam com razão, Yahuwah é amor. Ele é um amor ágape, incondicional. Mas esquecem de dizer que ele é justiça. Ele é tzadik, ele é justo. E é nessa justiça que ele aplica a sua ira. E a ira de Yahuwah não é uma ira humana, impensada, agida por impulso, não. A ira de Yahuwah é racional. É dado todas as chances para o ser humano de arrependimento. Porque ele não se alegra na morte do ímpio. Por isso que a ira dele é racional. Então ele vai aterrorizar essas pessoas com a sua fúria. No verso 6 fala o seguinte: eu mesmo ungi meu rei em Sion, meu santo monte. Primeiramente, aqui fala de Sion celestial. Primeiramente, ele foi ungido na Sion celestial. Na própria oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, primeiramente, o parâmetro é o céu. Então, Yahushua foi ungido rei na Sion celestial, para depois ser ungido rei
aqui na Sion terrena. Verso 7. Proclamarei o decreto. Yahweh me disse: Tu és meu filho, hoje me tornei o seu pai. Yahweh, ele não trabalha nesse tempo que nós estamos aqui acostumados. Não. Yahweh é atemporal. Quando se fala hoje, não quer dizer que seja um tempo presente, é hoje no sentido de ontem, hoje e eternamente. É hoje, é atemporal. Hoje me tornei seu pai. Hoje, no princípio, hoje, nesse tempo que nós vivemos, hoje, futuramente, hoje, sempre. Leolam Vaed. Pede-me e farei das nações tua herança. O mundo inteiro te pertencerá. Então os reis da terra, eles estão reinando achando que o mundo é deles, né? Eles acham que estão acima do Todo-Poderoso. Por isso que falou lá atrás que Yahweh ri, zomba deles. E aqui está dizendo que Yahweh já deu para o filho dele as nações como herança. Todo mundo é dele. E aqui diz que tu irás quebrá-los com uma vara de ferro e despedaçá-los como um vaso de barro. E é isso que vai acontecer. Isso aqui está falando de um tempo futuro, mas muito para nós, para essa geração. Isso vai acontecer. Só que ele ainda dá um aviso aqui, a partir do verso 10. Portanto, reis, sejam o quê? Sábios. Ele ainda dá uma chance. Sejam sábios. Recebam essa advertência. Juízes da terra. Qual é a advertência? Sirvam a Yahweh com temor. Alegrem-se, mas com temor. Então ele está dizendo assim, se vocês ainda se sujeitarem ao Todo-Poderoso, agindo com sabedoria, talvez ainda há chance para vocês. E conforme o tema da nossa mensagem de hoje, aqui no verso 12 diz assim, beijem o filho. O que essa expressão, beijem o filho, quer dizer? Quer dizer, se submetam ao Mashiach. Se submetam a Yahushua. Para que não se irem e para que vocês pereçam pelo caminho. Então, quem não beijar o filho, que é um sentido de submissão, era costume, quando se ungia um rei, que se beijasse, né, ali os pés ou mão do rei. Então, isso era um ato de submissão àquele rei coroado ali. E é esse ato de submissão que nós temos que ter com o nosso Mashiach. Beijem o filho para quê? Para que ele não se ire. E vocês pereçam pelo caminho. Quando repentinamente, o que quer dizer essa palavra? Subitamente, num tempo em que não se espera, sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. Então, essa submissão ao Mashiach. Essa palavra, ela cabe perfeitamente. Quando fala em nações, a gente pensa nos gentios, povos pagãos, né? Povos pagãos, cabe sim, perfeitamente. Mas primeiramente cabe para os irmãos judeus, que
negaram ao Mashiach e que negam até aos dias de hoje. Que não beijam o Filho, que não se submetem a Yahushua, que não o aceitam como Melech HaMelachim, como Rei dos Reis. Mas o conselho foi dado: beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês pereçam no caminho. O mesmo salmo messiânico, também um salmo messiânico muito parecido com esse, é o Salmo 101. Perdão, é o Salmo 110. Esse sim está explícito que é um salmo de Davi e fala assim: Yahua diz a meu Senhor, né? Yahua falando a Yahushua: senta-te à minha mão direita. Ele está sentado à direita do Pai, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Yahua enviará teu poderoso cetro desde Sion. O rei tem um cetro, né? Que é o símbolo do governo dele. Desde Sion, desde a Sion celestial, para que governe sobre os inimigos a teu redor. Ao mobilizares as tuas tropas, teu povo se oferecerá voluntariamente, em santo esplendor desde o romper da alvorada. O orvalho de teus jovens é teu. Yahua jurou e não se retratará. Tu és um Kohen, um sacerdote para sempre, a ser comparado com Malquisedec. Yahua, a tua mão direita, despedaçará os reis no dia de sua ira. Julgará as nações, enchendo-as com corpos mortos. Despedaçará cabeças por todo um extenso território. Beberá de um ribeiro enquanto segue seu caminho. Então manterá a sua cabeça erguida. Então tem o mesmo contexto de um rei, do Melech HaMelachim, o rei dos reis, que no tempo, nos dias finais da existência desta terra, reinará soberanamente, e Yahua colocará as nações, os inimigos, como estrado debaixo dos pés de Yahushua. Amém? Como conselho, então, fica aqui: beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês pereçam no caminho. Amém? Meditem nessa palavra. Shalom.